Salve, salve, pessoal! Bem-vindos ao webinário de lançamento do projeto Arquitetura de Madeira em Balneário Camboriú. Meu nome é Gabriel Galarza, sou arquiteto urbanista, fui coordenador e pesquisador do projeto. Eu integro o OIA, Observatório de Interações no Ambiente, que é o coletivo que fez a produção desse projeto. Bom, o OIA, né, para quem não conhece, ele é um instituto de estudos socioambientais que atua no estado de Santa Catarina, realizando projetos na área de patrimônio cultural, urbanismo e meio ambiente. Eu estou aqui representando a equipe do projeto, né, e vou falar um pouco sobre o desenvolvimento e os resultados alcançados para vocês. O projeto Arquitetura de Madeira em Balneário Camboriú, ele foi selecionado pelo Prêmio Elizabeth Anderle de Apoio à Cultura, edição 2022. Ele é executado com recursos do Governo do Estado de Santa Catarina, por meio da Fundação Catarinense de Cultura. O projeto ele se debruça sobre as arquiteturas de madeira ainda existentes na paisagem urbana de Balneário Camboriú. Essas arquiteturas ainda foram muito pouco estudadas e são pouco conhecidas, divulgadas e protegidas. Esse projeto, então, busca colaborar com o entendimento de como se deu o processo de ocupação e o desenvolvimento urbano da nossa região. Reconhece a importância dessa tecnologia construtiva para os primeiros momentos da cidade, auxilia na compreensão das escolhas urbanísticas definidas ao longo dos anos e promove o resgate de saberes e técnicas que já estão se perdendo. As arquiteturas de madeira são parte integrante do patrimônio cultural de Balneário Camboriú, sendo testemunhas de toda a história do desenvolvimento da cidade. Ao longo das décadas, imprimiram fortes marcas na paisagem, promoveram um importante papel na construção da cultura de veraneio da região. A intenção de identificar e registrar os últimos elementos definidores dessa tradicional tecnologia construtiva é contribuir com a criação de um sentido de pertencimento do cidadão com seu território, garantindo a preservação da memória de uma paisagem que, mesmo em iminente desaparecimento, revela parte significativa da identidade cultural da cidade. O projeto ele foi realizado ao longo do primeiro semestre de 2022 e ele corresponde ao primeiro volume de uma série que nós pretendemos que seja de 4 volumes e que pretendemos lançar até o final do ano de 2024. A ideia central do projeto é a elaboração de um mapeamento, uma espécie de um inventário, com a relação das arquiteturas de madeira da cidade, material que até hoje não havia sido produzido. É um material, né, inédito. Este primeiro volume, ele reúne 67 arquiteturas encontradas no trecho do centro da cidade, que fica mais próximo ao mar, né? Essa área que corresponde ao território de ocupação do período de surgimento do balneário turístico, né? E onde encontramos algumas das edificações mais antigas da cidade. Ao longo do estudo, realizamos pesquisas teóricas no arquivo público, na biblioteca municipal, bem como em diversas fontes bibliográficas e na internet. Em paralelo a essa pesquisa teórica, uma parte importante do estudo foram os estudos e pesquisas de campo, que tiveram a intenção de identificar e registrar as arquiteturas que ainda existem no território da cidade. Esse levantamento de varredura, né, que é assim que a gente chama, ele foi feito percorrendo o território estudado, de carro, de bicicleta e a pé, mas principalmente a pé e de bicicleta, para que a gente pudesse ter um contato mais calmo, né, mais lento e direto com essas arquiteturas. Os materiais coletados, tanto nas pesquisas teóricas quanto na pesquisa de campo, eles foram editados e geraram diversos produtos que nós produzimos, né?
que são um catálogo impresso e digital, né, que é o produto principal do projeto, e um site, né, arquimadeira.eco.br, que ali também reúne toda o material na íntegra, né? Além de diversos, que contém, né, esses materiais contêm diversos conteúdos, né? Texto, fotos, mapa, conteúdos que foram produzidos durante a pesquisa. Bom, eu vou mostrar o site para vocês e assim vocês conseguem entender um pouquinho do conteúdo e dos resultados que nós atingimos. O endereço é arquimadeira.eco.br, né? Ele está estruturado como um mapa, né? Então, assim, a estrutura do site é um mapeamento desses elementos paisagísticos que nós encontramos, né? As 67 casas. Vocês podem reparar, né, que o mapa lhe permite uma interação, assim, de zoom, né? Você pode deslocar ele. O território de Balneário Camboriú, né, está mais ou menos delimitado assim por esse traçado que eu estou fazendo aqui com o mouse, né? E as edificações que nós estudamos nesse primeiro volume do projeto são essas que estão mais junto à orla da Praia Central. Podem reparar que estão mais junto aqui à Praia Central, né? São esses triângulos aqui, cada uma das edificações, tá? Daí cada uma delas, se você passa o mouse em cima, tem um númerozinho que corresponde à ficha, né? Que ela tem individual, tá? O site tem ainda, na sua estrutura superior, o conteúdo que apresenta o projeto, né, que é o sobre, e o catálogo na sua versão digital, né. Vou mostrar aqui para vocês, ó, o catálogo. Vocês podem fazer tanto a visualização dele online ou fazer, inclusive, o download, tá? Ele está em alta qualidade, então vocês podem, inclusive, até reproduzir, imprimir, né, algum conteúdo que achar interessante. Então, essa é a versão digital do encarte, tá? Que é o equivalente ao material que foi impresso. Tá? Vou passar rapidinho, só para vocês terem uma noção. Então, ele é composto de fotografias, né, texto, e basicamente a relação, né, das arquiteturas que nós identificamos e registramos. Cada uma delas é numerada, então, né, cada uma tem o seu número de sua ficha. Ela recebe o seu QR Code. O QR Code leva até o Google Street View da casa, né, da edificação. E também tem alguns dados introdutórios ali, que fala sobre a tipologia da edificação, como é a sua cobertura, né? Qual é o uso atual que ela recebe, o endereço e o bairro onde ela se encontra, tá? Então, vocês podem dar uma geral aqui, ó, algumas fotografias, né? Mas, essencialmente, é essa relação dos elementos, né? Que é para vocês promover também uma interatividade com o conteúdo, poder navegar, né, em outras mídias, né? Alguns dos elementos receberam uma caixinha de destaque, que é o caso dessa 26 e 28, que vocês podem ver aqui, que correspondem a essas edificações que são as últimas das suas ruas, né? E especialmente das principais ruas da cidade, que é o caso aqui dessa 26, que é a última arquitetura de madeira da Terceira Avenida. Essa 28 é a última arquitetura da Avenida Brasil, né? E assim você vai encontrar também essa mesma marcação, esse mesmo destaque nas edificações mais do fim aqui. Vocês podem ver que tem fotos de grande tamanho, né? Essa aqui é a edificação mais emblemática, que fica na Avenida Atlântica e que está aqui destacada, ó, 66, como sendo a última edificação de madeira, a última arquitetura de madeira da Avenida Atlântica. A edificação 67 é interessante porque quando a gente iniciou o projeto, a gente fez o inventário, né, identificamos e registramos ela, e ao longo da pesquisa, né, que foi ao longo desse semestre, essa edificação já foi demolida. Então, ela também recebeu um destaque aqui por ser já uma edificação que já não existe mais na paisagem urbana. Então, ela recebeu aqui uma marcação, né, que é uma arquitetura que já não existe mais, né, já foi demolida. E aqui se encerrando já o projeto, né, os créditos finais, né,
Voltando aqui para o mapa, além do catálogo, então você tem um texto, né, uma aba que apresenta uma introdução do projeto, né, que fala sobre o projeto, é um texto sobre o projeto, né. Temos também aqui embaixo a ficha técnica da equipe que produziu essa pesquisa, tá? É formada por mim, coordenador e pesquisador, tem um designer gráfico, tem um programador de web e tem um responsável pela comunicação. Tá? Tem também o contato para quem quiser interagir com a equipe, com o projeto e com o coletivo OIA, né? Pode mandar, tem o nosso e-mail aqui. E além disso, ainda temos um conteúdo adicional que a gente colocou aqui, que é a parte mais teórica e a pesquisa, a material bruto da pesquisa, né? Que é o relatório técnico com o fichamento individual de cada uma das edificações. Então, se você clicar, você vai ter acesso, então, a esse relatório, que é um texto que apresenta toda uma teoria sobre arquitetura de madeira na cidade e também no estado, e como um pouco uma reflexão sobre a própria tecnologia construtiva, né? Vai ver aqui mais ou menos a estrutura do relatório, tem bastante texto. Então, resgata desde da condição das arquiteturas terem sido essa arquitetura de madeira ter sido uma técnica construtiva já adotada pelos povos originários que viviam aqui na região. Então, tem arquitetura indígena, a gente menciona aqui, tem até um registro de algumas arquiteturas indígenas que ainda existem aqui no litoral de Santa Catarina. E o texto vai se desenvolvendo a partir dessa ideia, evoluindo, né, cronologicamente, né, chegando então na arquitetura de madeira na própria cidade de Balneário Camboriú, né, passando também por uma reflexão sobre a valorização dessa tipologia, normas que regulamentam ela, né, inclusive alguns preconceitos que se tem com relação a essa técnica, né, que em algum momento da história foi até negado, né, pelos órgãos públicos, né, era pouco incentivada a construções em madeira, por uma questão cultural, assim, né, de superação de uma época mais tradicional, mais rural, né, querendo adotar um espírito mais de modernidade. Em algum momento, as diretrizes urbanísticas incentivavam um pouco, né, as construções em madeira. Fala também sobre a possibilidade de um futuro, né, para essas arquiteturas em madeira, né, a possibilidade de você considerar a adoção dessa tecnologia como uma reflexão de arquitetura contemporânea e futura, né, porque sabemos que a madeira é um material renovável, né, um material natural, então assim ela tem umas características de baixo impacto ambiental, né, então, quem sabe ela possa ser adotada em algum momento como uma arquitetura, inclusive, do futuro, né? Era do passado, e quem sabe pode ser do futuro. Temos também as referências bibliográficas para quem quiser aprofundar o estudo, né? Temos alguns textos e literatura que abordam o tema, tá? Aqui até essa paralela de imagens é legal destacar aqui, ó, essa arquitetura que foi a demolida, ó, né? Na esquerda a imagem no início do nosso estudo, ela ainda existia, né? E na direita ela já com tapume, já sendo demolida nesse momento da imagem aqui. Temos os créditos do projeto, que também menciona a equipe, né? Fala sobre o prêmio. E, por fim, o fichamento, né? De cada um dos elementos dessas arquiteturas, né? Esses elementos paisagísticos, como chamamos, né? Podem ver que até na imagem elas estão concentradas junto à praia mesmo, né? Então, cada uma dessas fichas, cada uma dessas edificações recebeu uma ficha, tá? Como essa aqui, ó, ficha de pesquisa de campo, né? Então, número 1, né? Tem dados tanto de localização, coordenadas geográficas, foto de satélite, características da edificação, ano de construção, histórico, proteção legal, tipologia, cobertura, uso atual, descritivo dela, o estado de conservação, também fizemos uma análise do estado de conservação, algumas imagens, né? E materiais de complementação, né? Material anexo e referências, né? Desse conteúdo. Então, para cada uma dessas edificações, então, temos uma ficha nesse padrão, tá?
aproximadamente 3 páginas em cada uma. Então, temos aqui, ó, 220 páginas de relatório que podem ser tanto visualizados aqui no site, quanto ele também pode ser feito o download, tá? Voltando então para o mapa, só para vocês verem como que funciona a navegação do mapa, né? Você pode dar zoom, né? Chegar bem perto, vai conseguir identificar a própria mancha de ocupação, né, do território, as edificações aqui estão destacadas, tem o endereço, né? E entrando na edificação, você tem uma fichinha individual também de cada uma delas, que tem imagens e um texto resumido, né, com as suas características. Então, essas imagens é um carrossel de imagens, assim, né, como essa aqui, alguns detalhes, né, alguns detalhes que destacam tanto virtudes construtivas, às vezes também o mau estado de conservação, que é o caso aqui dessa imagem, por exemplo, que mostra o beiral ali com degradação, né? E aqui em cima você volta para o mapa. Vou mostrar algumas que são arquiteturas em destaque, como é o caso dessa no Pontal Norte, que é a edificação mais antiga que nós temos identificado, tá? É uma edificação que a data é de aproximadamente a década de 30, datada de 1939, segundo relatos de antigos moradores, né? Ela está localizada junto ao Morro do Correia, né? Próximo à nova roda gigante da cidade. E ali, então, é um espaço de ocupação muito antigo, né? Tem até uma história de que essa casa pertence, esse lote, né, onde a casa se encontra, pertenceu a um dos fundadores da cidade. Então, é um terreno muito antigo que recebe essa casa também muito já há bastante tempo. Então, é uma edificação de destaque no projeto, tá? Aqui algumas imagens dela. Você pode ver lá em cima a roda gigante. Ela está junto à praia, já junto ao costão do morro, né? Então, tem uma relação assim, com a vegetação, com o mar. Essa é a entrada dela. Vou mostrar uma outra edificação que é interessante. Acho que é essa aqui. Essa é uma edificação bem interessante que a gente pôde conversar com os proprietários, moradores. É uma casa que está aí já desde a década de 60, 1963. E ela havia sido construída numa outra cidade, no Planalto Catarinense, na cidade de Mafra, e foi desmontada e remontada em Balneário Camboriú na década de 60. E ela é de uma tecnologia construtiva bem típica daquela região, daquele momento, e reproduz uma arquitetura que, na época, em Mafra, se tinha uma madeireira incorporadora da época que produzia, que era uma empresa norte-americana e produzia esse tipo de arquitetura com essas tábuas na horizontal, tipo macho-fêmea, parede dupla, com isolamento térmico, acústico, assim, num padrão norte-americano. Então, é uma edificação que tem uma solidez, uma qualidade de acabamento e de materiais, que faz com que a edificação esteja em ótimo estado até hoje, demandando muito pouco medidas de conservação, né? É uma edificação assim muito longeva, né? Um ótimo exemplo de como uma arquitetura de madeira pode ser durável, né? Pode ter uma durabilidade bem longa, né? Estamos aí com uma edificação de 60 indo para 80 anos, né? Se considerar todo o histórico dela e ela ainda íntegra, né? Pode ver os fundos dela, a parte dos fundos. Ela tem formato de cobertura tipo chalé, né? Então você tem a ocupação do sótão, né? Como um ambiente. Essa parte interna, então, como a gente conversou com o proprietário ali, fazendo a pesquisa de campo, a gente pôde conhecer, visitar, descobrimos toda essa história que ela tem, né? E esse é o sótão dela, vocês podem ver que é um ambiente ainda bastante em condições de uso, né? Uma edificação bem interessante, né? Bem exemplar, assim, da qualidade da arquitetura de madeira. Vou mostrar uma outra que também chama atenção. Essa aqui.
Essa edificação é a última da Avenida Brasil, que é a nossa avenida paralela à Avenida Atlântica, né? A avenida mais comercial, e que é a última edificação de madeira que nós temos na Avenida Brasil. Está na esquina, né? O térreo são lojas, é de alvenaria, o térreo, o segundo pavimento é em madeira, tem uns elementos de ornamento, de ornamentação que destacam assim, né, no visual da edificação. Tem esse óculo, né, que é essa janelinha no formato oval, né? Você tem aqui na lateral dela uma varanda, né, uma varanda com um guarda-corpo ripado em madeira, né? E aqui um detalhe da edificação. Vou mostrar uma outra também que se destaca. Essa outra é a última edificação na Terceira Avenida. Então, é a Terceira Avenida a partir do mar, né? Paralela ainda à Avenida Brasil, né? Essa é a última edificação em madeira da Terceira Avenida. É uma casa comercial, e até tem uma estrutura bem interessante, que ela tem uma varanda frontal aqui, com um balcão de atendimento. Ela é uma eletrônica, a eletrônica Miller, então aqui eles recebem os equipamentos eletrônicos, entregam para os clientes, né? Então é bem interessante, já direto na rua, está a fachada dela. Ela é uma arquitetura que já recebeu ampliação, então tem uma parte dela que é alvenaria, tem umas áreas adicionais em alvenaria, então é uma edificação mista hoje. Mas é uma um elemento assim de bastante peculiar, né? Ela também, outra característica peculiar dela é a presença dessa massa de verde, né, no seu entorno, né? São essas grandes árvores que sombreiam ela, que formam um volume de proteção para ela, que causa todo um bem-estar, né, para quem frequenta a região ali. Deixa eu mostrar uma outra, que é talvez a mais famosa da pesquisa, que é a casa a última da Avenida Atlântica, né? Essa casinha que, inclusive, nesse momento está se debatendo muito, está na mídia, que ela está nos seus últimos momentos, parece que já foi negociado o terreno e está em vias de ser demolida, né? Então, uma edificação que o projeto aqui está registrando e possivelmente já não vai mais formar a paisagem da cidade. Essa aqui é o entorno dela, vocês podem ver que a Avenida Atlântica, no Balneário Camboriú, hoje praticamente tomada de arranha-céus, né? Então, ela já é um símbolo de resistência, né? Dessas arquiteturas térreas, né? Especialmente uma arquitetura de madeira, né? Na beira-mar. Ainda com um quintal, com árvores, né? Então, é um retrato realmente de uma balneário mais antiga, né? Uma balneário de outros tempos, né? Aquele balneário calmo, de vir veranear com espaço, com calma, né? Tranquilidade. Contrastando hoje com os arranha-céus, né? Com essa cidade com uma pulsão bem de metrópole já, né? Um detalhe da edificação. Esse aqui é a ventilação do sótão, né? E é isso. Eu acho que eu vou puxar essa aqui também, que é essa que eu mencionei, que é a edificação que foi demolida durante a realização do nosso projeto. E até um fato que é interessante, né? Porque mostra essa dinâmica, né, da paisagem, né? Em pouco tempo, a cidade já tem uma outra cara. Essa aqui, então, é uma edificação que ela ficou famosa porque ela foi residência, né? Era utilizada como casa de veraneio, né? Do presidente João Goulart, o Jango, né? Então, o presidente do Brasil frequentava a praia de Balneário Camboriú e se utilizava dessa edificação. Claro que não é exatamente essa edificação, porque nesse momento final dela ela já era um restaurante, com certeza passou por muitas transformações a arquitetura, né? Mas ela simbolizava a antiga casa de veraneio do presidente. E em frente à casa, e que é o elemento que ficou agora como memória, tem uma escultura do Jango com seus netos, né, olhando para a edificação. Aqui a gente conseguiu registrar o período que ela estava sendo demolida,
né? Então, vocês podem ver os acabamentos em madeira, né? A qualidade, inclusive, das peças. E ela aqui já demolida, né? Só restando um dos volumes ainda. Mas vai surgir mais um dos arranha-céus já tradicionais da nossa cidade. E esse, então, é a íntegra da pesquisa nesse momento, que seria esse primeiro volume, né? A ideia depois é contemplar todo o território da cidade, fazer os bairros que ainda não foram pesquisados, né? E complementando num total de 4 volumes, né? Então a ideia é fazer a porção norte, no volume 2, porção mais oeste, né? No volume 3, e a porção sul, né? No volume 4. Bom, pessoal, a gente gosta sempre de destacar que o projeto não tem a pretensão de esgotar as leituras sobre o assunto, né? Pois sabemos que todo estudo de paisagem deve considerar suas dinâmicas de transformação ao longo do tempo e as suas múltiplas interpretações, permitindo que a cada novo olhar se revele uma nova paisagem, né? Como vocês viram, né, até mesmo durante o projeto, a gente teve uma transformação já do desaparecimento de um elemento, né? Uma transformação já na paisagem. Foi possível, então, perceber já isso, né, com essa demolição, né? Confirmando que essa transformação é uma constância na paisagem urbana, né? E também reforça a importância de projetos como esse, né? Que automaticamente já se tornam documentos da memória da cidade, né? Então, hoje você tem esse registro aí de uma edificação que já não existe mais, né? Os resultados do projeto, eles servem como uma base de dados, né, para urbanistas, pesquisadores e a própria administração municipal, né, na criação de estudos, políticas públicas de preservação do patrimônio cultural e assim por diante, né. Funciona também como um guia, né, de visitação para moradores e turistas, que podem utilizar esse catálogo como um guia para conhecer as diversas arquiteturas espalhadas pela cidade, né. Algumas já bem famosas, né, como essas que eu mostrei, né, já bem reconhecidas, né, que é, por exemplo, essa da Avenida Atlântica, né, que já está sendo bastante noticiada, né, mas outras que são bem mais discretas e que pouca gente conhece e nunca viu, né. Daí, então, a gente tem o mapa, né, indicando essas arquiteturas, com esses conteúdos todos, né? E vocês podem acessar só para reforçar, né? O endereço dele é arquimadeira.eco.br, né? Esse conteúdo vai ficar disponível, né, para download, para visualização permanentemente. Então, a ideia é que realmente ajude a difundir esse conteúdo para públicos até bem remotos, né? Não só moradores locais, a tentar alcançar o máximo de gente possível, né? Interessados nesse tema, pesquisadores, arquitetos, né, historiadores. O catálogo impresso, eu tenho um aqui, ó, podem ver. Então, ele está estruturado, né, como já foi mostrado ali, como um inventário mesmo, né, uma catalogação, né, dessas arquiteturas, né. Você tem todo o material aqui, as fotos, algumas fotos grandes também, né, que valorizam. E E esse material a gente já está fazendo a distribuição, é distribuição gratuita, né? A gente está distribuindo para a comunidade local, de uma forma geral, né? Através de educações de educação patrimonial, da Secretaria de Educação e da Fundação Cultural de Balneário Camboriú, também como promoção dos atrativos culturais da cidade, através das ações da Secretaria de Turismo, né? E ele pode, então, ser adquirido gratuitamente, né, em qualquer um desses locais. É só as pessoas irem até, né, esses locais. A gente está distribuindo na sede da Fundação Cultural de Balneário Camboriú e na Biblioteca Municipal. Mas também, se alguém tiver interesse, a gente pode entrar em contato com a gente pode combinar de entregar, enviar, né? Bom, enfim, esse projeto, né, a gente com ele, né, a gente busca reforçar a ideia de que é preciso conhecer os nossos patrimônios culturais
para que possamos valorizá-los e preservá-los. Assim, nós queremos promover o reconhecimento das qualidades urbanas da nossa cidade e estimular uma relação mais equilibrada e sustentável da sociedade com o seu entorno. A gente também deixa a reflexão sobre a importância da gente assumir um papel empoderado perante a nossa realidade, exercendo uma cidadania ativa, e consciente de que somos nós que realmente podemos fazer a cidade que queremos viver. Então é isso, né? A gente encerra aqui a apresentação do projeto Arquitetura de Madeira em Balneário Camboriú. Vocês podem enviar perguntas, opiniões e comentários no vídeo abaixo, né? Que depois a gente vai responder a todos. Então, fiquem bem à vontade para interagir. A gente lembra também que esses dados, né, que a gente levantou, nem sempre foram possíveis de a gente tê-los na totalidade, né, e às vezes tem até uma imprecisão, né, e que essas informações precisam dessa troca a população e com os proprietários para que esses conteúdos sejam, né, verificados, né, e avaliados, né. Então, assim, dados complementares, correções, sugestões são sempre bem-vindos, né? Fiquem bem à vontade para complementar, criticar e corrigir, né, dentro do possível, esse conteúdo, tá? Esse webinário, a gente fala que esse webinário, ele vai ficar disponível permanentemente aqui no canal do YouTube do OIA, tá? A gente pede também que vocês ajudem a divulgar esse conteúdo nas suas redes, para que a gente consiga amplificar o alcance, né, desse material para o máximo de pessoas possíveis. Então, agradecemos a presença de todos e até uma próxima.